Moçadinha do quarto ano! E aí, pessoal, tem mais aula? Tem, sim, senhor. E a aula que nós temos agora, qual que é? É de ciências, minha gente. Vamos dar sequência naquilo que nós vimos ontem na aula de ciências. Ontem nós começamos a ver, o grupo dos seres vivos. Aí nós vimos as bactérias e os protozoários. Não foi isso? Nós aprendemos um pouco sobre eles. Hoje, espera aí que eu vou mostrar para vocês o que nós vamos ver hoje. A aula é de ciências, dia 18, data no caderno, né? E aí, o livro de ciências, né? Que eu falei para vocês que a nossa matéria está no livro de ciências. E aí, gente, hoje nós vamos ver um terceiro grupo, que é o grupo dos fungos, tá? Então, vamos aprender um pouquinho dos fungos. O que ele tem para nos ensinar? Olha, os fungos podem ser formados por uma única célula. E, gente, olha, 3 grupos que nós vimos, os 3 grupos são formados por uma única célula. Mas aí, o que acontece nos fungos? Olha bem, uma única célula ou por várias. Aí já entrou uma diferença. Os fungos podem ser uma ou várias células, tá? Olha bem, a maioria desenvolve-se em lugares úmidos. Então, nós temos aqui como exemplo de fungo o cogumelo, uma forma comum de fungo em solo úmido. Vocês já chegaram a ver esse tipo de cogumelo? Olha bem, agora tem o cogumelo orelha de pau, que ele dá em tronco de árvores caídas. Vocês já tiveram oportunidade de ver algum também? E tem um outro fungo, gente, esse é terrível, né? O fungo também se desenvolve sobre matéria orgânica, como frutas e pão. Observe a imagem ao lado. O champignon e o shiitake e o shimaji são fungos comestíveis, tá vendo, gente? Tem aqueles que a gente pode comer, que é o caso desses aí, tá? A gente encontra no supermercado, né? Mas tem outros que fazem muito mal para nossa saúde, pode até matar, tá? Então, olha bem, há também outros tipos de fungo que podem fazer mal à saúde, que eu acabei de falar. Por isso, não coma nenhum tipo sem ter certeza de que ele é comestível, viu, gente? Então, o bolor do pão nada mais é do que um fungo. No detalhe, é possível visualizar algumas de suas estruturas. Ampliação aproximada de 4 vezes. Se você quiser fazer essa experiência, né? Coloca um pedacinho de pão num pires, num pratinho e deixa aí num cantinho na cozinha, exposto aí. Depois de alguns dias, você vai perceber isso daí que nós estamos vendo, tá? Então, são os fungos atacando a matéria orgânica, que é o pão, né? Então, gente, olha bem. Vamos continuar aqui, ó. Agora aqui, ó o champignon aí, ó, que é um tipo de fungo comestível, é um cogumelo. O cogumelo shiitake, né? E o shimaji, outro tipo de cogumelo, né? Então, mesmo que você encontre na natureza esses cogumelos aí, gente, tem que saber direitinho se realmente né? Se são esses daí, viu? A gente não pode ingerir outro achando que são esses aí, porque isso pode fazer muito mal para nós, tá? Então é mais seguro comprar lá no supermercado, né? O cogumelo, tá? Além de fungos venenosos, existem os que podem causar no ser humano doenças chamadas micoses. Então, as micoses de pele são causadas pelo fungo também, viu? Por fungos. Essas doenças afetam a pele e, às vezes, alguns órgãos internos do corpo
tá vendo? A gente acha que é só na pele, não, eles podem afetar outros órgãos, né, lá dentro do nosso corpo, viu? Bom, gente, então vamos passar para a página 57. Na página 57, nós temos atividades para serem feitas, tá bom? Então vamos lá, ó. Número 1. Responda as questões a seguir. Por que a classificação dos seres vivos é importante? E aí, gente, por que nós falamos de classificação? Se for preciso, volta o vídeo lá na aula da semana passada, quando nós falamos de classificação, né? Mas dá para vocês terem uma ideia por que é importante classificar os seres vivos, tá? Depois, letra B. Todos os seres vivos, desde os mais simples até os mais complexos, né? Teve um probleminha aqui na hora de digitalizar, mas dá para ler. São formados por uma unidade básica muito pequena. Olha bem, todos os seres vivos, desde os mais simples até os mais complexos, são formados por uma unidade básica muito pequena. Isso daí, gente, é uma afirmação. Essa frase é uma frase afirmativa, tá? Então, agora, olha bem, nós queremos saber qual é o nome dela, dessa unidade, ou simples ou complexa, né, para a formação desses seres vivos, tá? C. Qual é o nome do instrumento utilizado para observar essas unidades, né? Para observar esses seres bem pequenininhos, tem um instrumento. Qual que é o nome dele? Da aula da semana passada, minha gente, tem essa resposta. 2. Complete as frases de acordo com o que você estudou das bactérias e dos protozoários. Então, isso daqui é em relação à aula de ontem, tá? Letra A. O lactobacilo é uma... O que ele é? Que participa da fabricação de queijo e de iogurte. B. Os o quê? São seres unicelulares que podem viver em ambientes úmidos e aquáticos. Gente, unicelular é de uma única célula, tá? Quando a gente tá falando unicelular, tá certo? Unicelulares. C. Entre os seres microscópicos existem e que podem causar doença aos seres humanos. Que seres que são esses, hein, gente? Isso daqui, olha bem, é em relação à nossa aula de ontem, que foi de bactérias e protozoários, né? Depois, número 3, nós vamos fazer o seguinte. Leia as frases a seguir e coloque V para verdadeiro e F para falso, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Todos os seres vivos apresentam algumas características em comum. Uma delas é a capacidade de se reproduzir. E aí, pelo que nós vimos, isso é verdadeiro ou isso é falso? Depois nós temos, ó, geralmente as células podem ser vistas a olho nu. E aí, gente? Eu falei sobre isso com vocês? Falei sobre ver a célula a olho nu, né? Mas será que isso aí é falso ou é verdadeiro? As bactérias são seres complexos, formados por mais de uma célula. Isso é falso ou é verdadeiro, minha gente? Alguns fungos são utilizados pelos seres humanos na alimentação. Depois, nenhum fungo é nocivo para a saúde. Pessoal, aí, olha bem, de cada um, né, da bactéria, do protozoário, dos fungos que foi falado aí, das células, né? Você tem que voltar lá no livro, na página que está o conteúdo, para você ler. Se você não lembra do que foi falado, que a gente esquece, é normal, tá? Mas aí você volta nas páginas
que fala de cada uma dessas afirmações aí, para você poder ver se é falso ou se é verdadeiro, tá bom? Aí terminou a página 57, aí acabou a nossa aula de hoje, acabou ciências. Beijos e muitos beijos, fotos e muitas fotos. Manda para mim que hoje eu tô feliz.